Aula 10, parte 2 de controle automático de processos. Como a gente estava falando, temos aqui um forno, um controle de um forno. Inicialmente o controle é cascata, sem feed forward. Então, a gente tem aqui uma malha interna e uma malha externa. Então, a temperatura está sendo controlada através de um controlador PID. E o sistema está em malha fechada. O primeiro feed forward que a gente vai usar, recordando, a gente tem 3 perturbações aqui, a gente vai usar feed forward em todas elas. No primeiro caso, a gente aplica só na temperatura. E está aqui, ó, pegamos a temperatura e aplicamos um controlador feed forward. Observa que a malha, não existe uma malha de realimentação de saída. Então, a saída não está sendo realimentada. Então, essa aplicação aqui, para a malha externa, o sistema está em malha aberta. Como a única coisa que está atrapalhando, tirando o sistema do ponto de operação é a perturbação, considerando que só tem uma perturbação, né? Ao utilizar o controlador feed forward, que é uma espécie de controle em malha aberta, ele não é em malha fechada, ele consegue eliminar o efeito da perturbação porque a gente consegue medir a perturbação e inserir essa informação na entrada aqui, comparar com a referência, né, na entrada do sistema onde nós temos o controle feed forward. Tá aqui, né? Vou tentar explicar isso melhor. Esse sistema aqui, olha, ele tem uma referência, um set point. Ele tem um ganho. Isso aqui é uma referência em malha aberta. O que a gente faz? A gente foi lá, pegamos as equações do sistema, ó, através das equações do sistema, e calculou-se uma referência, um set point, né? Um set point para essa malha aqui. Isso aqui tem, imagine que isso aqui tem malha aberta, esse set point, tá? Um set point em malha aberta para esse sistema operar. Agora, é claro que isso não é simplesmente só um set point. Observa que aqui a gente está medindo a temperatura de entrada, né? Que é a perturbação do sistema, comparando com a temperatura de saída desejada. Existe um erro de temperatura aqui, um delta temperatura, que faz parte, que multiplica por esse ganho para gerar o set point. Então a gente está fazendo o quê? A gente está adaptando o valor do set point em função da minha perturbação. Se a perturbação não existisse, não tivesse mudança, esse set point aqui era uma constante. Mas ele não é necessariamente uma constante porque um dos parâmetros que afeta aqui meu set point, digamos assim, o set point aqui, ó, esse cara aqui, é igual a essa constante aqui, que eu vou chamar de C, vezes o ΔT aqui, ó. Se o TI, enfim, o ΔT, a diferença entre o T0 e o TI. Mudou o TI, muda o ΔT, muda o set point, tá? A gente está adaptando. Mas isso ainda é um controle em malha aberta. Não existe uma malha de controle aqui fechada que mede a saída, um compensador. Isso não existe. Só salientando isso. Por quê? Porque inicialmente nós vamos mostrar o efeito do feed forward sem um controlador de realimentação aqui. Não confunda com a malha interna, tá? A malha interna aqui tem um compensador, mas a gente está falando da malha externa. A ideia é mostrar o efeito do controlador feed forward, como ele consegue eliminar o efeito da perturbação em regime permanente, tá? Mesmo não tendo realimentação. Agora nós temos a aplicação do controle feed forward para várias perturbações, no caso 3 perturbações, a temperatura de entrada, a vazão do sistema e aqui o poder calorífico do combustível. Se o combustível tem um poder maior de queima ou menor. Então são as 3 perturbações que nós estamos considerando aqui. E, novamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar um set point aqui para o sistema. Observa que não existe realimentação da saída. Então esse set point, novamente, é um controle de malha aberta. E que ele não vai mudar se não houver perturbações. Como existem as perturbações, a gente tem que realimentar. Não é realimentar, né? Na verdade, isso é literalmente um feed forward. É você pegar a informação da perturbação que vai afetar o sistema e já atualizar o meu set point aqui para um novo ponto de operação, considerando já o efeito dessa perturbação, dessa e dessa. Então vamos lá. Aqui nós temos o ΔT. O ΔT, né? Agora multiplicado pelo FP
vezes depois o CP sobre EF dividido pelo HV. Então seria ΔT, set point aqui, né? Que multiplica FP, que multiplica CP dividido por EF, aqui, né? Dividido por HV. Se você olhar essa equação aqui, ela é, na verdade, o que a gente tinha aqui, ó. ΔT que multiplica FP, CP, HV por EF. Só que aqui isso eram todos constantes. Nesse caso já não são todas constantes mais, só o CP e o EF são constantes. O FP e o HV são variáveis agora. Vemos aqui uma simulação desse sistema. Temos as 3 perturbações. E a gente tem o controlador feed forward para as 3, ó. Temperatura de entrada, aqui é o T0, set point T0. Aqui é o TI. Então aqui é o ΔT, que multiplica o CFEF, CPF, que multiplica o FP, que divide pelo HV. E aqui nós temos o set point do sistema. Nessa simulação eu só fiz uma pequena alteração para ficar mais fácil de simular, que foi, eu não usei o HV, eu usei o HV dividido por HV0. Eu normalizei de 0 a 1 aqui. Quer dizer, pode ser maior que 1 na verdade. Mas se o HV for igual a HV inicial, ele vai dar 1, se for menor vai dar menor que 1, se for maior que 1. Mesma coisa para vazão. Vazão e o HV aqui. Foram normalizados, tá? Eu diria H0 e HV seria um valor nominal. Isso, FP0 é o valor nominal da vazão e o valor nominal do poder calorífico. Aqui a gente observa a variação de temperatura, como ele compensa. Depois duas variações, como elas estão muito pequenas, tá vendo? Comparar com o exemplo inicial, olha aqui o exemplo inicial, olha as variações, as perturbações. Comparados agora com esse, como ficaram bem menores. Tá, agora o que a gente vai fazer? A gente vai, na verdade, inserir uma realimentação negativa aqui, porque não faz sentido eu ter o sistema todo em malha aberta desse jeito, porque sempre vão existir outras perturbações que a gente não está considerando. Mesmo que essas daqui sejam as mais importantes e mais significativas, podem haver outras. E outra coisa, o set point, que é um valor que a gente coloca aqui na referência do sistema, é calculado em função dos ganhos do sistema, das dinâmicas e tudo mais. O que vai acontecer se você tiver uma pequena mudança, um erro do seu modelo com relação ao sistema real? Você não vai conseguir o mesmo valor, o valor certinho. O ganho do sistema vai mudar um pouco. Você não vai conseguir atingir esse valor aqui. Exatamente. Então a gente precisa colocar uma realimentação, porque a realimentação negativa ela vai eliminar todo esse problema, essa pequena discrepância entre modelo e sistema físico. E é o que a gente vai fazer aqui. Vamos ter agora um controle feed forward com realimentação negativa, com uma realimentação. Então feed forward e mais realimentação. Ok? Aí vamos ter 2 tipos de realimentação que a gente pode inserir aqui. Uma denominada de aditiva e outra denominada de multiplicativa. Literalmente a multiplicativa você vai multiplicar e na aditiva você vai adicionar, somar aqui. Então, o controle feed forward com realimentação aditiva, realimentação aditiva também é chamada em inglês de additive feedback trim. Então, o método mais simples de combinar sinais de feedback e feed forward é somar os dois. Isso é verdade. É o mais usado na prática, porque é o mais simples. A realimentação aditiva, também denominada de feedback trim, é amplamente utilizada devido à sua simplicidade. Esse método pode causar problemas, no entanto, tá? Uma vez que o ganho da malha de realimentação pode variar inversamente com a vazão do processo. Olha aqui, ó, o ganho da malha de realimentação, o ganho lá, é inversamente a vazão do processo. Com o ajuste de feedback aditivo, o ganho do processo frequentemente varia inversamente com a vazão do processo. Intuitivamente, se
a 100% de vazão do processo, uma mudança incremental na vazão de combustível tiver um certo efeito na temperatura de saída, então a 50% da vazão do processo, a mesma mudança incremental terá aproximadamente o dobro do efeito na temperatura de saída. Então, resumo da história. Para o processo é como se esse ganho fosse variável, tá? Ele vai, quanto menor o valor da saída, da vazão, desculpa, menor o valor da vazão aqui, maior vai ser o efeito do feed forward lá no sistema, tá? Então esse ganho está variando. Então uma solução para isso é usar um algoritmo de controle de escalonamento de ganho, tá? Em inglês é denominado de Gain Scheduling Control. Gain Scheduling é um tipo de controlador em que o ganho dele é variável. A cada faixa de operação do seu sistema ele tem um ganho diferente. Por quê? Muitas vezes isso acontece muito em sistemas não lineares. Tá? O modelo está mudando dependendo de onde você está trabalhando, qual é o ponto de operação que você está. Então aqui você vai ter que utilizar esse fator aqui e compensar o ganho através do FP, do valor da vazão, mudando o ganho dependendo do ponto de operação para evitar problemas que podem aparecer aqui. Olha aqui um exemplo de um controlador feed forward com realimentação aditiva. O que a gente fez diferente do que estava na simulação anterior? A gente só acrescentou essa realimentação aqui, negativa. Tem o set point, vem no compensador e soma aqui agora. Aqui era o set point, né, de combustível. Antes ele só vinha direto para cá. Aqui está o feed forward, né? Agora ele soma o feed forward com o feedback. Saída do feed forward, saída do feedback, soma para a gente ter o set point. Essa foi a diferença. Olha o comportamento do sistema. Entrou em regime permanente, perturbação, rejeitou, perturbação, perturbação. Multiplicativa, a gente vamos pegar lá a malha de controle de temperatura e vamos multiplicar feedback, feed forward. A gente vai multiplicar os dois para encontrar o set point. Tá, então tá aqui, ó, set point é o produto do feedback com o feed forward. Aqui, ó. Então vamos lá, na figura 10, a numeração ficou errada. Tá aí, figura 15. Os sinais de realimentação e feed forward são multiplicados juntos. O sinal de realimentação pode ser considerado como um fator de multiplicação K, que pode ser menor ou igual ou maior que 1. Interessante. A equação acima mostra que com a realimentação multiplicativa, o ganho do processo da malha de realimentação geralmente não varia com as mudanças na vazão do processo. Não aparece o FP aqui. Ó. Realimentação com feed forward, aditiva ou multiplicativa. Como saber qual usar? Tá, a resposta é que nunca é errado usar realimentação aditiva. Então vamos deixar claro, não é errado usar ela, tá? Mas às vezes pode ser melhor usar realimentação multiplicativa. As aplicações em que este é o caso são aquelas em que tanto a perturbação principal quanto a variável manipulada são vazões. E onde faz sentido que os dois sejam aumentados ou reduzidos juntos. Nesses casos, use o controle de razão, ou seja, realimentação multiplicativa. Ó. Controle de razão, que é uma realimentação multiplicativa. Opa, então peraí, você está me falando que essa realimentação multiplicativa é um controle de razão? É, está fazendo a razão dos dois aqui, das duas malhas. É um caso particular aí de um controle de razão. Então tá aqui, ó, a multiplicação. Inclusive o comportamento aqui ficou melhor nesse caso, ó. Rejeitou, entrou em regime. Aqui tem outra perturbação. Aqui tem outra perturbação. Não deu tempo de entrar em regime permanente aqui ainda. Aqui ficou bom, mas aqui ficou ruim. Mas ele teve a perturbação, ele entrou em regime. Aqui outra perturbação, entrou em regime, tá? Agora vamos observar uma coisa. Todos os controladores feed forward que a gente fez aqui, na verdade não tinha controlador. Eu simplesmente peguei lá, medi a minha perturbação e multipliquei, dividi direto. Isso aqui eu só estou usando os ganhos, só a
Eu não estou usando as dinâmicas do sistema. Tá? Existe uma compensação chamada compensação dinâmica, ou um feed forward com compensação dinâmica. Tá? Até o momento apresentamos o controle feed forward sem considerar a dinâmica do processo. Isso não é a forma mais usada em controle. Tá? O controle mais utilizado é a dinâmica, é aquela que você considera agora as funções de transferência dos sistemas aqui. Ó. Então, a visão abstrata do controle feed forward está aqui. Você tem uma perturbação, tem uma função de transferência nessa perturbação, tá? Entre a perturbação e a saída, que eu chamei de ADS. E existe a planta, aqui está a MV, a planta, e aqui a saída PV, e tem uma função de transferência BDS. Na verdade, tudo isso é a planta, tá? A planta tem duas entradas, a MV e a AD, são duas entradas, e uma saída PV. Essa é a entrada controlada e essa aqui é a entrada não controlada, que é onde tem as perturbações. O que eu quero fazer aqui? Aqui está o segredo do projeto do controlador feed-forward, utilizando equações dinâmicas. Tá? Eu quero que esse D aqui, ó, multiplica pelo A, e aqui na saída eu vou ter um A vezes D. Um sinal, que é o sinal A vezes a função A, desculpa, um sinal D vezes a função A, então tem um sinal A vezes D aqui, mais um sinal MV vezes B. Então esse é o sinal PV, esse aqui é o PV. AD mais BMV. Ignore isso aqui por enquanto. Enquanto não existe o feed forward aqui não, só está aqui. Então o 1 é igual a MV nesse caso. Tá? Só que agora o que eu quero é o seguinte, eu não quero que o PV seja o A vezes D mais B vezes MV. Ou o 1, né? Que são iguais aqui. Eu quero que o PV seja somente B1. Desculpa. Ignora isso aqui por enquanto. Então, eu vou ignorar isso aqui por enquanto. É o 1. Então, a saída com a perturbação é AD mais B1. Vou colocar em função de 1 aqui, de U. Tá? Só que o que eu quero agora? Eu quero que o PV seja só B vezes o 1. O 1. Eu tenho que eliminar esse termo aqui. Ó. Como que eu faço para eliminar esse termo? Eu vou criar um caminho aqui que vai me dar um valor de U2 tal, que somado com o 1 multiplicado pelo B, aqui na saída vai cancelar esse cara aqui. Ó. Tem que cancelar o efeito desse. Tem que aparecer um menos AD aqui, mais B1. De tal forma que o A menos AD mais o AD vão se cancelar e vai ficar só B1 aqui na saída. Então vamos lá, como é que eu faço isso então? Olha, eu pego esse caminho aqui, ó, esse caminho, e faço aqui FF vezes B vezes D, FF vezes B vezes D, ó, FF, BD tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao sinal que chega aqui com a posição de fase, então menos AD. FF B vezes D igual a menos AD. Por que menos AD? Porque aqui vai aparecer AD, então eu quero menos AD aqui para eles se cancelarem. Com isso eu posso cortar aqui. Então FF vezes B é igual a menos A. FF é o que eu estou projetando, é o feed forward. Então, ele é igual a menos A sobre B. Então, a função transferência em Laplace do feed forward é menos o ADS, que é a função transferência da perturbação, dividida pela da planta, que é o BDS. Então, vou tentar mostrar um exemplo. Não é prático, mas é um exemplo mais matemático para a gente entender. E dele a gente vai entender até como que fica fácil de projetar esse compensador. Tá? Então, a gente vai, primeiramente, nós vamos aproximar as funções de transferência A e B por funções do tipo first order plus dead time.
Se elas não forem, elas serão aproximadas por isso, tá? Isso é meio que regra aí para controle de processos. Então tá lá, o ADS, que é a transferência da perturbação, a perturbação é a saída, e o BDS entre a entrada e a saída, eles têm um ganho, chamado de KPA e KPB, um tempo morto, θA e θB, constante de tempo, tal A e tal B. Portanto, o feed-forward também vai ser do tipo, a transferência dele, FF de S, será do tipo K. Vou explicar melhor isso. Ela será de qual tipo? Ela será do tipo. Quando a gente divide, né, para encontrar o FF menos A por B, quando a gente divide os dois, você vai encontrar um ganho aqui, que é um ganho K, que é menos KPA por KPB. Aqui tem um tempo morto, um N menos θS, onde, de novo, o θ aqui é o θA menos o θB, diferença dos dois, esse menos esse. O K é a divisão dos dois Ks. Aqui é que muda um pouquinho do first order plus that time, né? Porque aqui você vai ver que tem zeros e polos. Esse sistema ele tem o zero são os polos da planta e o polo são os polos do tempo morto. Esse aqui é um sistema avanço-atraso. Tem um lead e um lag.